ok? Nós estamos reunidos novamente aqui num programa da RhinoCon Todos por Todos, que a gente está veiculando no YouTube. E hoje é um dia muito agradável para mim, que eu estou com dois velhos amigos aqui da profissão, e tenho certeza que os cabelos brancos aqui vão poder dar uma boa orientação para os colegas, para as empresas, para aqueles que nos assistem, sobre a necessidade da gente retomar negócios o quanto antes, né? Um deles é o Zé Francisco Queiroz, que é um bom amigo e um colega de muitos anos de trabalho. Ele tem mais de 50 anos de profissão, atuando na área de comunicação, sempre na comunicação, vamos dizer, comercial. Ele foi executivo de várias agências de propaganda muito bem conceituadas, trabalhou também em veículos de comunicação e também anunciantes, o que dá a ele uma experiência realmente incomum dentro desse tripé. E somos companheiros em várias entidades, atuando no CONAR e outras entidades também. Então, uma experiência muito valiosa. Muito obrigado, viu, Zé? Você está aqui com a gente. Prazer é meu, Rino, estar aqui com você nesse excelente trabalho que você está fazendo aí no Rino com Todos por Todos. Obrigado. E obrigado pelo convite. Imagina. Um outro amigo, velho amigo aqui, é um jornalista bastante conhecido no nosso meio, que tem se dedicado também a escrever histórias, como ele sempre escreveu. Hoje está escrevendo também biografias. É o Antoninho Rossini, na nossa área, todos o conhecem. Ele tem a editora dele hoje, que é a Tagline. Foi membro do conselho, é membro do conselho executivo de um site importante também do segmento, que é o Ed News. É jurado permanente do Prêmio Colunistas, um prêmio importante na nossa área. Ele trabalhou na Editora Abril, no Estado de São Paulo, no Diário Popular, Diário do Comércio e Indústria, e também no Grupo Bandeirantes, de rádio e televisão. Também foi editor do caderno Propaganda e Marketing, que é um veículo especializado muito conceituado no nosso meio, né? E conquistou alguns prêmios também, dentre eles o Marketing Best, e a formação original dele, além do jornalismo, é bacharel em Direito e Administração de Empresas. Então, a gente tem discutido nos nossos programas a importância da retomada da economia, né? O que a gente assiste hoje as empresas fazendo? Óbvio que estão todos preocupados com o mesmo assunto, né? De certa forma, sem ter um horizonte de quando as coisas podem melhorar, né? Mas nem por isso podem deixar de atuar, né? Tanto na parte de gestão da sua própria empresa, como na tentativa de geração de novas receitas. Como é que você tem visto isso, Zé, nas empresas com as quais você se relaciona? Olha, acho que teve um impacto enorme, tudo que vem acontecendo desde março, e de uma maneira inesperada, e fez com que, de uma maneira geral, todos, sejam pessoas, sejam empresas, estão precisando, e têm feito isso, de repensar os seus caminhos, seja do ponto de vista profissional, do trabalho a ser realizado, particularmente na área que nós atuamos, que é da comunicação, seja através até do relacionamento entre as pessoas. Nós tomamos eu poderia fazer uma imagem caipira, que é uma panela de água de óleo fervente em que se jogou o frango para fritar de repente. E isso fez com que as mudanças obrigatoriamente tivessem e estão acontecendo. Eu acho que nós estamos passando por um momento que será
com certeza, inesquecível do ponto de vista humano e que traz um futuro com mudanças. Eu acredito em mudanças. Muitas, né? É. Rossini, e o que você tem ouvido das empresas, né? A gente sempre advoga que a comunicação é uma alavanca importantíssima, né? Que as pessoas, as empresas, as marcas, têm que continuar falando, né? A gente percebe elas adequando aí seu discurso, né? Como é que você tem sentido as empresas, as marcas se comportando nesse momento tão complicado? Antes de mais nada, obrigado, Rino. Eu falo Rino para efeito deste público que nos está assistindo agora. Mas você é o meu Rininho, porque eu conheci o seu pai. Isso vai mostrar a minha idade, mas vai mostrar a minha intimidade com a sua empresa e com o seu estilo de trabalho. Eu queria fazer só uma análise um pouco retrospectiva para chegar no momento que nós estamos, Rino. É o seguinte, nós estamos passando por dois momentos. Um deles é hiper peculiar. Nunca houve uma pandemia nos últimos 100 anos. Portanto, há elementos que nós não sabemos administrar. Não é do ponto de vista de negócio só, é do ponto de vista da ciência, da tecnologia. Veja que até agora não há nenhuma vacina, nenhum caminho capaz de comprovar a competência para reduzir ou minimizar ou exterminar o tal do Covid-19. Esse é um fato. Um outro fato, nós estamos, nos últimos 20 anos, acompanhando de perto, no passo que cada um pode alcançar, mas de um fato, de um fenômeno, que já não é mais nem fenômeno, que é a tecnologia. Então, o que ocorre hoje? Nós estamos ligados a dois elementos que estão provocando verdadeiras entropias mentais. Nós não sabemos. Bom, pandemia de um lado, você sai de casa, se sai de máscara, não pode se participar de reuniões onde a gente troca ideias. Por outro lado, a tecnologia está evoluindo, é isso que nós estamos fazendo hoje. Você está na sua residência, provavelmente, muito bem confortável, eu estou na minha, o Zé Francisco na dele, e estamos conversando. Este é o elemento novo relativamente, que nós precisamos fazer uso melhor. Há uma frase chinesa que eu não sei repetir, mas eu sei a essência, que diz o seguinte, que nos momentos de crise é que surgem grandes oportunidades. Então, é a teoria de um outro publicitário que diz que quando todo mundo chora, a gente tem que vender lenço. De verdade mesmo, nós estamos trilhando um caminho que nós não sabemos aonde vai chegar, porém, não estamos perdidos. Por quê? Porque as empresas estão fazendo o que podem, estão descobrindo fórmulas para suprirem as suas necessidades, de um lado. De outro lado, a ciência está buscando minimizar ou reduzir ou acabar com essa pandemia, porque isso realmente provoca na gente um desconforto espiritual. E aí é grave, porque envolve sentimentos. E uma pessoa infeliz, mesmo que não querendo, ela não produz o que deveria produzir. Então, esse é o nosso momento. Do ponto de vista da comunicação publicitária, do marketing, sinceramente, nós estamos dando um passo quilométrico. As campanhas publicitárias já não vendem mais unicamente um produto, elas vendem uma marca. Elas procuram fixar a marca, porque quando tudo isso passar, a marca estará valorizada. É o chamado branding, de um lado. De outro lado, há uma corrente muito forte que está praticando o que eu acho essencial neste momento, que é a humanidade, o processo de integração. Nós somos únicos na face da Terra. O ser humano é único. Um com mais dinheiro, com prosperidade maior, outro nem tanto, mas nós temos a mesma origem. Então, há uma corrente do bem pensando nisso. Então, é triste o que está ocorrendo nesse exato momento. Porém, eu sou otimista, acho que
num determinado momento, a gente vai acordar com um novo panorama pela frente, Rino. Eu acho que essa coisa que o Rossini colocou da crise, no fundo, o brasileiro é especialista em crise, né? Quanto tempo já se passou que, particularmente na área da comunicação, empresas tiveram que se adaptar a momentos de crise, de achar novos rumos e, do ponto de vista otimista, isso acaba virando oportunidade, né? Quando se geram as crises, quando se geram problemas, é onde aparecem as oportunidades para que a economia continue girando, produtos sejam consumidos, marcas sejam conhecidas, serviços sejam apropriados e adaptados àquele momento. É certo que o que nós estamos passando é agudo, né? É agudo. Acho que, dentro de todas essas crises que as empresas brasileiras já passaram, essa é a mais forte, a mais danosa no sentido de, não do dano, mas da mudança. E o que está se vendo é, mesmo não tendo essa expectativa do que será o futuro, em função de tudo isso que a crise gerou, as oportunidades estão e estarão aí, né? Eu vi recentemente, não sei se vocês viram, na sexta-feira, na Folha de São Paulo, foi publicado um caderno mostrando que as empresas que se distinguiram, se sobressaíram durante a quarentena. Uma pesquisa feita junto a consumidores e que mostra uma infinidade de oportunidades que empresas tiveram que achar a curto prazo, sem planejamento, caminhos para percorrer. E tem um saldo positivo, seja em função da crise em si, o que ela gerou de mudança no comportamento das pessoas, no hábito de consumo de produtos e serviços e da mídia, principalmente, né? O que nós vemos hoje no digital era uma coisa esperada antes de março, não na velocidade que aconteceu. A crise é que gerou o aceleramento do digital entrar mais na vida das pessoas, e esse é um dos caminhos sem volta. Esse, com certeza, é um dos caminhos sem volta. Eu me recordo, durante muito tempo, as pessoas tinham um certo receio de usar a internet, por exemplo, para fazer compras. Né? Isso está desmistificado, né? Aquela insegurança de você estar usando os seus dados para fazer uma compra à distância, a dificuldade de não saber se você está escolhendo o produto mais correto, a crise gerou a necessidade das pessoas se adaptarem a isso. E hoje parece que aquele receio que existia 6 meses atrás de parte da população de expor seus dados para fazer compra, se não acabou, reduziu muito. E está aí, por exemplo, uma oportunidade de um caminho a ser percorrido diante desse novo mundo. Uhum. Com certeza, Zé. Esse crescimento, todos os consultores mais importantes consultorias do mundo falam de um crescimento exponencial muito antes da crise, né? Então, uma delas comentou comigo que a comunicação digital progrediu em 100 dias, 10 anos, do ponto de vista de amplitude e de alcance, né? A comunicação digital já vem mudando há muito tempo o nosso negócio, né? Que ganhou uma amplitude, né, Zé? Você que é um cara de mídia, a gente lidava com 5 mil veículos, né? Mais ou menos. Hoje a gente lida com 5 bilhões de veículos. Inclusive nós mesmos, né? O ser humano passou a ser uma mídia. Também, né? O que virou uma coisa muito insana, né? Entrando nesse aspecto um pouco de mídias, que você tão bem conheceu, a gente tem discutido muito uma parametrização, né, de avaliações, pesquisas feitas por terceiros, né, e não pelo próprio veículo. Eu acho que a gente está precisando realmente forçar uma nova normatização, né, que aconteceu no nosso mercado com essa ascensão prodigiosa aí das plataformas digitais, né? Como é que você vê isso, Zé?
Vejo como um cenário positivo para o futuro, porque eu sempre achei, já dizia antes, de que aquela mídia convencional de 20, 30 anos atrás, onde sobressaíam os 6 principais canais de comunicação, né? A TV, o rádio, o cinema, o jornal, a revista, o outdoor, hoje estão superados e vistos isoladamente. Mas ali existia um hábito de consumo de propaganda estabelecido. E eu sempre me questionei que essas entradas novas, as novas formatações, as novas plataformas de comunicação, eu sempre questionei dizer, mas caramba, onde é que eu coloco o meu reclame aí? Por quê? Uma coisa era o que se fazia no passado, em que se fazia, usando um termo jocoso, GRP por baciada, que você atingia uma infinidade de pessoas através daqueles meios de comunicação tradicional, e hoje isso passou a ser pontual, passou a ser individualizado. Com uma diferença: onde é que entra o espaço para você vender produtos e serviços? Uma coisa é chegar no consumidor, hoje mais conhecido, saber onde ele está, pode ser mais individualizado. O grande desafio é como é que você comercializa, como é que você leva a informação publicitária nessa ultra segmentação que é feita. Não que seja impossível, né? Estou colocando isso como crítica, mas acho que isto é, de novo, uma oportunidade para descoberta de talentos, seja através de descobrir de que forma criativa fazer isso, do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista de mídia, de você adentrar a vida individualizada das pessoas para oferecer propaganda. Uhum. Ô, Rossini, essa literatura aí em que você se enfiou, como é que está sendo na sua vida essa questão de escrever, de contar histórias aí mais consistentes, né? E não só assuntos pontuais? Bom, de verdade é o seguinte, esta crise abala o cerne do ser humano, que é o moral, né? Todo mundo está abatido moralmente. Então, isso prejudica muito, em tese, o trabalho. Mas, por outro lado, ele possibilita a abertura de canais que, antigamente, dada a velocidade dos acontecimentos, as pessoas não se apercebiam. Então, eu terminei de fazer um livro, até comentei rapidamente com você, um livro sobre pandemia. Chama-se Relatos da Frente de Batalha. São os médicos, enfermeiros, intensivistas que começaram, lá em março, a tratar do tema pandemia, porque era novidade, ninguém sabia como era. E esse médico amigo me procurou, Daniel Magnoni, ele é cardiologista, nutrólogo, e me disse, olha, eu tenho farto material que dá um livro. Você quer analisar? Eu analisei e vi que era mesmo, que dava um belíssimo livro. Com todas as dificuldades, porque, de verdade mesmo, a minha editora está operando como um hub, como você falou. O meu diretor de arte mora na Zona Leste, o meu revisor mora em Ibiúna, o preparador de texto faz bico aqui e acolá. Então, para reunir esse pessoal, seria uma mão de obra muito grande. Usando esse instrumento aqui, que nós estamos usando agora, o livro ficou pronto em 50 dias e foi realmente um sucesso. Só, eu acho que, não tenho medo de falar, mas acho que foi a Danone comprou 1.800 exemplares do livro para fazer com que chegasse às mãos de alguns clientes fortes, mostrando de que há um momento em que as pessoas não sabem o que está ocorrendo, mas tem momentos de lucidez que devem ser devidamente colocados no dia a dia. Então, é assim, eu estou vivendo um momento curioso. Tenho 2 projetos parados. 2. Um deles está parado por uma estratégia familiar. A pessoa acha que tem que ouvir mais um filho, 2, para voltar a conversar. E um outro projeto está parado por questões legais. Você está levando em primeira mão. É uma questão legal. Um depoimento capaz de gerar algumas complicações futuras. Então,
tem advogados analisando essa possibilidade que logo, logo vai se resolver. Eu uso sempre, e você conhece muito bem, um grande advogado amigo nosso, que é o Paulo Gomes, mas a parte que me contratou preferiu ouvir uma opinião de um outro advogado. Então, eu estou esperando. E assim eu vou vivendo gostosamente. Aliás, vou te dar uma informação também nova, e o Zé Francisco já sabe. Eu adoro pescaria. Pescaria é o meu divertimento. E de tanto andar por aí, por vários países, inclusive, no Brasil, então, Pantanal, Amazônia, enfim, eu acabei fazendo um manual chamado, o nome ainda não está definido, mas é Pesca Esportiva, com algumas dicas e recomendações para não se agredir o ambiente, se aproveitar os momentos de lazer de forma adequada. Está pronto. Estou esperando um patrocinador. Então, é assim. Estou vivendo dessa forma. Claro, estou trabalhando. Eu não paro de trabalhar de maneira alguma. De jeito nenhum. A gente conhece essa sua disposição e a sua alegria em fazer seu trabalho, né? Eu estou morando temporariamente, espero, do lado da represa aqui de Piracaia. É a represa Jaguari-Jacareí. Ah, sei. Diz que está proliferando o tucunaré. Tucunaré. Tem Tucunaré, cada foto do tucunaré maravilhosa. muito gostoso, muito gostoso. Escuta. Rino, deixa eu inverter um pouco aí. Você tem feito esse trabalho, que eu já disse, fantástico aí do Rino com Todos por Todos, mas acho que você, no papel de mestre de cerimônia, de apresentador do programa, tem, óbvio, procurado ouvir seus convidados, mas eu queria te dar um retorno. Fala você, como é que a Rino está vendo tudo isso? O que você tem feito? Como é que você acha, visto uma agência de propaganda que estava montada para atuar de um jeito diferente do que nós temos vendo o que está acontecendo hoje? Fala da Rino. Olha, Zé, a gente tem uma experiência pouco comum, né? De ser uma agência no seu formato original há quase 60 anos, né? Então, a gente já experimentou muita coisa, já erramos, felizmente acertamos mais do que erramos, e a gente vem se enfrentando, vamos dizer, toda essa dificuldade, essas novidades, né? Do digital, de N maneiras, né? Primeiro, a gente teve no início, eu estou falando de coisa de 15 ou 20 anos atrás, a gente achou que a gente podia se associar a uma agência digital e que aconteceria uma simbiose natural ali de contágio mútuo, né? A gente ensinando para eles como é que planeja a comunicação, como é que se constrói uma marca, e eles nos ensinando toda a parte de tecnologia e de instantaneidade dessa mídia. Fizemos meia dúzia de projetos juntos, mas eu confesso que aprendemos muito pouco uns com os outros, né? Porque era uma coisa difícil. Eu falei, não, eles vão estar morando aqui com a gente, foram morar conosco, mas acabou se criando andares diferentes para a nossa operação, né? E a gente percebeu que se as coisas não nascessem absolutamente juntas, elas não progrediriam de maneira adequada, né? Então a gente acabou com esse negócio de on e de off, nos rebatizamos de onlines, do ponto de vista do cliente, principalmente o bottom line, né? Que é o que interessa para ele. E dissemos, nós vamos aprender isso, né? E saímos aprendendo. Eu acho que foi um momento profícuo. Fizemos uma estrutura bacana, onde fazemos quase tudo dentro de casa, mas entendendo também que tem coisas que não precisam ser feitas dentro de casa, né? Que as especialidades hoje são tantas que você consegue ser agência e não a indústria inteira verticalizada, né? Isso é a nossa essência, que é ser uma agência de comunicação que comanda o planejamento, que mostra ao cliente para onde devemos seguir e que acompanha toda essa execução, né?
nós nos surpreendemos com a eficácia do home office. Isso para nós foi uma surpresa muito grande, porque nós passamos a respeitar mais os horários, passamos a respeitar mais o tempo das reuniões. Em muitos fatores, ficou muito mais eficiente o trabalho, né? O cliente também se adaptou rapidamente a pedir reuniões ou a aceitar reuniões. Começamos a usar a pesquisa eletrônica do SurveyMonkey com muita facilidade, com muita rapidez também, pegando respostas muito mais ágeis e muito mais atualizadas, né? Que a gente ficava um mês planejando pesquisa, um mês fazendo e um mês analisando o resultado, né? Então, esses 90 dias hoje desatualizam qualquer tipo de informação, né? Então, hoje a gente planeja, executa esse resultado de pesquisa em uma semana, né? O que ficou muito ágil também. E o que nós estamos discutindo é como é que vai ser o amanhã, né? Se a gente volta todo mundo para casa, se volta parcialmente. E a ideia, por enquanto, é a gente voltar parcialmente. Nós temos trabalhos indispensáveis que têm que ser feitos cara a cara e outros onde isso não tem o menor peso, né? Então, o que nós estamos imaginando para a nossa bonita sede, lá na agência, são 2 caminhos. Do ponto de vista específico nosso, ela vai ser um ponto de encontro e não mais um ponto fixo de trabalho diário. Para todas as necessidades onde a gente precisar se ver ou estar presente com o cliente, a gente vai estar lá, né? Tem um amigo nosso, o Lino, que você conhece bem, que diz que o cliente é mal instalado, né? Então a gente acredita que ele vai precisando de uma boa instalação, de um lugar agradável, onde ele possa focar o assunto comunicação e marketing, né? E outra coisa que eu estava pensando, até comentei com o Rossini, eu acho que a gente tem que dar guarida para as especialidades. A gente tem que parar de brigar com as especialidades e convidá-los para estar junto conosco. Então, eu estou imaginando que a gente, pela localização, pelo tipo de sede que a gente tem, que a gente possa fazer um hub dedicado à comunicação, sabe? Onde consultores ou agentes de especialidade dentro da área de comunicação possam morar lá conosco, né? Diferente de um coworking, seria realmente um grupo de comunicação de pessoas jurídicas diferenciadas e isso imagino que possa dar um ambiente colaborativo muito bom e uma espécie de one-stop shop para o nosso cliente, né? Eu gostaria de ouvir o Rossini, só queria rapidamente completar o que você está dizendo. Eu acho que eu, particularmente, tenho ouvido muito essa nova situação de trabalhar no home office ou no escritório, e parece que existe uma forte tendência de que vai haver uma mudança nisso e vai se buscar um equilíbrio. Acho que aquela coisa do escritório formal e físico único deixa de existir e passa a existir mais uma mescla dessa coisa do à distância e a pertinência, uma coisa muito importante que você falou e que eu dou muita importância, que é a oportunidade das pessoas se verem, conversarem, porque no nosso negócio da comunicação, a subjetividade que cerca essa coisa da comunicação, são N os exemplos que temos de que essa convivência é altamente positiva. Não existe uma única grande ideia. Existe uma ideia que é compartilhada, que é esticada, que é melhorada a partir de contatos e de conversas e de experiências individuais das pessoas. Então, esse caminho que você está traçando, parece que, no caso particular da agência de propaganda, vai ser uma tendência forte, deixando um espaço para que o talento possa fazer congraçamento
entre as pessoas. É isso, eu acho que é isso que vai acontecer. Verdade. Bom, Zé, deixa eu só aproveitar o finalzinho da sua conversa para resgatar um pouquinho do que eu já falei e provar de que é verdade. Quando, diante de uma necessidade, a gente cria, a gente busca a solução. Falamos das operações agora voltadas para descentralização, cada um trabalhar na sua área e respondendo a uma necessidade de trabalho. Aliás, nós estamos chegando agora a essa conclusão, mas tem um camarada, um sul-africano chamado Elon Musk, que é o SpaceX, que levou agora e trouxe de volta um foguete para Marte. Esse sujeito tem um grande escritório onde ele só vai lá para jogar ping-pong, sinuca e discutir com as pessoas, porque cada um trabalha na sua casa. O Google faz isso. E o Google não é muito longe, não. Aqui na Faria Lima já faz isso. Então, essa realidade ela veio para ficar, viu, Zé Francisco? E eu acho muito saudável. Porém, agora veio o porém, que é grave. Se nós vivemos em São Paulo, somos bicho de cidade grande, cada esquina, cada quadra tem 3, 4 prédios em construção visando se transformarem em grandes centros para discutir, enfim, se transformar em escritórios. Essas empresas vão ter que rever esse posicionamento, porque, de fato mesmo, nós vamos trabalhar em casa e só vamos fazer aquilo que você falou, Rino. Nos reunirmos para discutir um tema comum num determinado dia, num determinado momento, e cada um vai ter o seu dever de casa para fazer exatamente em casa. Acho que essa é uma solução maravilhosa. E você, com 60 anos de agência, com esse espírito jovem que você tem, a forma como você trata os seus clientes, e eu sei como você faz isso, nós temos aqui 5.000 agências de propaganda. Nenhuma se preocupou com tanta fé, dedicação como você em montar uma espécie de podcast ou live, ou seja, o que for, para conversar com o mercado. Então, veja que você é um jovem atuando fortemente em busca de não perder os seus laços com o mercado. Eu acho um mérito muito grande esse da sua parte. E o meu e o do Zé Francisco é muito curioso. Nós criamos um podcast que é o que parece, quando a gente bate um longo papo, resgatando o passado, de coisas que fizemos, ouvimos documentários de quem fez. Isso eu queria que vocês contassem. Isso eu queria que vocês contassem. Por que vocês fizeram isso e como é que está sendo? Eu imagino que vocês estejam se divertindo também com o assunto. Eu ouvi alguns já. Eu vou te contar como aconteceu. Nós participamos de um clube chamado Clube dos 100 Amigos. E no ano retrasado, o Clube dos 100 Amigos completaria 20 anos. 20 anos por uma velharada toda fogosa, com grandes nomes, a maioria você conhece, a maioria absoluta você conhece, que se reúne a cada 2 meses, cada 40 dias um almoço, conta piada, faz gozação. E alguém teve a ideia. Esse alguém está do outro lado conversando conosco, que é o Zé Francisco. E dizem que ele é o autor da criação desse clube. Mas aí, conversando para lá e para cá, o que vamos fazer para homenagear os 20 anos do clube? A visão do açougueiro é cortar carne. A visão do soldado é dar tiro. E a visão do escritor é escrever. Eu falei, vamos escrever um livro. Aí o Zé Francisco comprou a ideia, reunimos casos de cada um dos membros do clube, que deu uma quantidade de mais de 60 casos, contando mesmo coisas sensacionais. E o título? Qual é o título? Aí bate de cabeça para cá, bate de cabeça para lá, chegamos à conclusão de que o melhor seria É o que Parece, porque ele é comprometedor e descomprometedor ao mesmo tempo. É o que parece. É o que parece o quê? Então, essa polêmica caiu muito ao nosso gosto e criamos um podcast. O Zé Francisco, que é um pesquisador doente, aliás, é patológico o caso dele. Ele, durante anos e anos, 40, 50 anos, reuniu revistas número 1. Você imagina, Rininho, quantas publicações esse cara tinha? E volta e meia dizia, olha,
o número 1 da Veja, que saiu em 1968, traz na capa uma foice e um martelo. Olha, a revista Cláudia, papapá. Eu falei, vamos fazer um negócio? Vamos montar um podcast e vamos discutir o que foi, o que está sendo agora e o que a gente pensa que será no futuro. Rino, é o seguinte, tem sido um divertimento para nós, algo tão prazeroso, especialmente porque está tendo retorno. Então, parece mesmo que ninguém tem mais tempo, que todo mundo está louco. Não está, não. Eles estão atentos a tudo que a gente faz. Então, o podcast é para nós, entra uma vez por semana, com 18 minutos de duração, e é prazeroso demais. A gente resgata momentos curiosos que a propaganda viveu, lembra de nomes importantes, como Alex Pericimoto, Roberto Doelib, Washington Oliveto, enfim. E lembramos também dos que estão hoje atuando no mercado. É um trabalho que acho que a história vai dizer se merecemos aplauso ou não. Com certeza. E você tem curtido, Zé? Eu acho que, inclusive, essa ideia do podcast começou com essa palavra que você colocou aí, é um divertimento. Na verdade, Rossini e eu nos divertimos e temos a oportunidade de, enquanto o alemão deixa, de poder lembrar de fatos marcantes da história da comunicação, fatos curiosos, humorísticos, homenagem a pessoas que fizeram e trilharam esse caminho que a propaganda brasileira atingiu no cenário mundial, e é um registro histórico, né? É uma frase que eu li recentemente, que tem me acompanhado, que diz o seguinte: a história é para ser registrada. Por que guardá-la? Você cria uma história, você tem um fato, todos, ainda mais publicitário, né? Publicitário, o que mais sabe fazer é contar a história. E o tempo passa e é o que parece tem sido uma oportunidade para deixar registrado coisas interessantes e divertidas também, e homenagens também. E tudo passa, né? Você vê, por exemplo, da área onde eu sou oriundo, que é a área de mídia, o que a mídia brasileira evoluiu desde a formação do grupo de mídia em 1968, ao estágio que chegou hoje, profissionais que fizeram um trabalho sério, da mais alta qualidade, que repercutiu na qualidade do trabalho de mídia no mundo, são pessoas que passaram por aí que hoje não mais estão, né? Hoje eu me sinto até um pouco preocupado, mas não tenho o que fazer, que eu começo a ver notícias do que está acontecendo na mídia e vejo o nome das pessoas e eu não conheço mais ninguém. E essas pessoas que passaram não podem ser simplesmente esquecidas. Essas que fizeram a história consagrada da publicidade brasileira na área de mídia. E não é diferente nas outras áreas, não. É na área do empresário brasileiro, é na área da criação, é na área do planejamento, é na área dos anunciantes, na área dos veículos. O que os veículos de comunicação contribuíram para a evolução do nosso negócio, e o tempo passa e eles também ficarão esquecidos. Então, tem um mundo aí de coisas para se contar, para se deliciar e se divertir. Você sabe, Zé, a gente acumula muitas histórias mesmo, né? A gente que já viveu tantos anos no mercado. E é engraçado porque a gente tem uma tendência a desprezar as nossas histórias. Nós temos na agência 20 moleques, entre 18 e 25. Eles amam as histórias. E a gente tem feito uma simbiose muito interessante, porque a gente tende a associar a experiência a algo antigo ou a algo velho. E nós fomos o que havia de mais moderno, sempre. E vamos continuar sendo o nosso ofício o que há de mais moderno, né? Então, essa simbiose da garotada com a nossa vivência, eles dizem, não, mas eu não tenho ideia de como é que é o mercado imobiliário. Nós sabemos como é o mercado, porque nós sempre trabalhamos. A gente tem uma experiência em cada segmento de mercado para contar. E uma vivência ali, né? E eles valorizam isso muito mais do que nós. Eles acham o máximo. E a gente despreza. É impossível ignorar o passado quando você lida com coisas
objetivas e subjetivas, né? Um médico, para ser um excelente médico, ele tem que ter um lastro do passado objetivo de uma formação profissional para poder exercer melhor aquela função. Com certeza. O lado subjetivo, por exemplo, que é o da comunicação, não é diferente. Não é verdade que ignorar o passado e pensar só para frente vai fazer com que o profissional de hoje seja totalmente completo. É impossível deixar de ser considerado, sem dúvida. Verdade. E fazer comunicação é como andar, né, Zé? Você tem que aprender. E andar vai ser sempre do mesmo jeito, né? Muda um pouco a velocidade, senta na moto, senta no carro, mas fazer comunicação nós sabemos como é que faz, né? Exatamente. Isso aí. Olha, estamos chegando no fim, infelizmente, que esse papo está muito bom. Você falou também do clube aí dos coroas. Já ameaçaram me convidar para esse negócio, viu, Zé? Mas nunca formalizaram nada. Um tal de Zé Maurício já falou disso, um tal de Paulo Chueri também já falou desse assunto. Acho que até o Toledano comentou isso comigo, mas ó, nunca veio nada. Então, esse é um ponto que eu diria talvez o único de discórdia que existe dentro desse clube, porque durante muito tempo, né, nós estamos indo para 22 anos de existência ininterruptos, sempre se achou que nós deveríamos agregar mais amigos, porque amizade, você tem amizade de 50, 60 anos e tem amizade de uma semana. Uhum. Amigos não é um rótulo que o tempo apaga ou que solidifica. Não é? Uhum. E uma parte do nosso grupo sempre achou, e eu faço parte desse grupo, que nós devíamos usar mais essa experiência de conviver com amigos e fazer com que haja uma continuidade aumentando o número de participantes. Mas tem uma outra parte mais dura que diz o seguinte: não, esse negócio é tão bom que quanto mais... Isso aí é pedra no lago. Se você jogar a pedra no lago, vai reverberar muito. Daqui a pouco nós vamos perder a identidade. E, por conta disso, durante anos, sempre foi uma dificuldade se votar novos elementos. Né? Provavelmente, esses nomes que você falou já devem ter colocado o seu nome lá para ser votado, mas isso não significa dizer que o fato de você ter sido recusado e não aceitam você lá. É que tem uma parte que não quer que o grupo cresça, seja quem for. Entendi. E isso acaba trazendo, então, um certo clima ruim. Foi feliz o cara que fundou esse clube e não se identificou. Porque quando isso lá atrás começou com 16 pessoas, eu era um dos 16, não se imaginava que ele continuaria existindo, esse grupo, por 22 anos. E você vê nessa trajetória quantos amigos novos apareceram, surgiram, além daqueles 16. Poderia ser uma pretensão de quem formou o grupo, falar, não, esses são meus 15 amigos. Só que hoje o Clube do 100 não tem 100, nós somos 50, mas cada um de nós identifica os outros 49 como seus amigos, que foram feitos no decorrer do tempo. Muito legal. Você vai chegar lá um dia, Rino. Vou torcer para isso. Não tem idade mínima, tem? Como? Idade mínima não tem, né? Idade mínima para entrar no grupo não tem. Não, tem máxima. Tem máxima. É 120 anos. Tá bom. Gente, chegamos no final aqui do nosso percurso. Queria agradecer muito o Zé, o Rossini, amigos pela boa conversa. E depois a gente volta a se falar aí, se Deus quiser, pessoalmente. Combinei com as pessoas que todo mundo que participou dessas gravações comigo, que a gente vai se encontrar na agência todos juntos na mesma data, assim que a gente puder se reunir com alguma tranquilidade. Tá bom? Olha, viu, Rininho? Tem Diga. que ser como naqueles velhos tempos: arroz, feijão, salada de tomate e mais um prato de reforço. Eu me lembro muito bem que todas as vezes que eu comi lá, tinha arroz, feijão e salada de tomate. Inesquecíveis. Tá bom, vai ser sim, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado você, Rino. Boa semana aí para todo Queria mundo.
Queria agradecer essa oportunidade de batermos esse papo. Você vai estar sendo convidado logo mais, até com uma forma educada de retribuição, de bater um papo com a gente lá no É o que Parece. Vai ser um prazer receber você lá. Foi muito bom esse papo. Acho que no início eu falei vive o nosso negócio. Nós continuamos tendo as oportunidades por aí, mesmo não sabendo onde é que vai dar os caminhos que estão pela frente. E fico muito feliz de ver, por exemplo, esse trabalho que você está fazendo na Rhino, que busca exatamente o que eu li no final de semana aí nas colunas de publicidade, nos jornais, no próprio Mark, no Meio Mensagem, que, por incrível que pareça, mas faz sentido, o número de campanhas aumentou. Quer dizer, o trabalho das agências de propaganda que estão pensando dentro desse novo conceito do que é tratar a comunicação, os anunciantes estão precisando dessas informações para rever aquilo que vem fazendo na comunicação. E as agências de propaganda têm aí, ao invés de ter um grande problema, acho que tem uma grande oportunidade para o futuro próximo, e é o que nós esperamos que isso aconteça, porque a publicidade brasileira precisa de um trabalho profissional de agência de propaganda. Ok. Maravilha, gente. De novo, muito obrigado. Um grande abraço a vocês dois. Espero que quem nos assiste aí tenha curtido a conversa. E vai ser uma honra atender o convite de vocês também. Muito obrigado, viu? Obrigado. Boa semana para todos. Para você também. Obrigado.